Olá, sou Valéria Oliveira e irei apresentar o trabalho elaborado por mim, Ângelo Costa e Silva e Camila Santos, denominado Manifestações Patológicas em Obra de Arte Especial após enchentes na Mata Sul de Pernambuco, estudo de caso da Ponte de Laje Grande. As pontes são obras de artes especiais que possuem grande importância na sociedade, uma vez que suprem a necessidade de transpor barreiras, encurtar distâncias e interligar pessoas. Essas estruturas podem ser constituídas de vários materiais, combinados ou não, como concreto armado, o aço, a madeira, entre outros. Uma obra de arte especial de concreto armado pode apresentar manifestações patológicas desde a sua fase de concepção à sua fase de uso. Nesse contexto, a identificação e a avaliação das manifestações patológicas é fundamental para uma posterior intervenção e manutenção, prolongando assim a sua vida útil. A ponte pode ser caracterizada como a obra de arte especial destinada a transpor um obstáculo, sendo esse constituído por água, permitindo a continuidade de uma via. Os elementos estruturais que compõem as pontes são a superestrutura, a mesoestrutura e a infraestrutura, que em conjunto garantem a estabilidade da estrutura. O desenvolvimento de manifestações patológicas pode estar correlacionado com as falhas na etapa de projeto, na seleção inadequada de materiais, na execução ou na utilização da estrutura de forma inadequada. Em relação à utilização da ponte, vale salientar que, além das manifestações patológicas oriundas da má utilização e da falta de manutenção, por exemplo, outro fator a ser ressaltado é que as estruturas se encontram em ambiente de alta agressividade ambiental e estão suscetíveis a solicitações excepcionais devido a acontecimentos atípicos, como inundações. Considerando que a ocorrência de manifestações patológicas é um fenômeno comum entre as pontes e viadutos em todo o mundo, o gráfico exibido ele apresenta uma distribuição percentual das origens dos problemas patológicos das estruturas em diversos países, nas etapas construtivas e no uso, sendo observado que no Brasil a maioria das falhas são apresentadas na etapa de execução. Considerando que, além da tendência natural da deterioração das estruturas com seu envelhecimento, as deteriorações podem ser ocasionadas devido a agentes mecânicos e químicos de forma isolada ou simultânea. As mais relevantes manifestações patológicas causadas por agentes mecânicos são as fissurações e a abrasão do concreto, devido aos esforços estruturais aos quais as pontes estão submetidas e devido aos atritos e choques nas superfícies da estrutura. Por estarem situadas em ambiente de alta agressividade ambiental, as pontes estão expostas a agentes químicos que, em contato com o concreto, desencadeiam reações, causando manifestações patológicas como a corrosão das armaduras, a carbonatação e a lixiviação. Estudo de caso da Ponte de Laje Grande. A Ponte de Laje Grande encontra-se sobre trecho do rio Una na área rural do município de Catende, localizado na zona da Mata Sul de Pernambuco. O final do mês de maio de 2017 foi marcado pela incidência de chuvas acima da média em diversas cidades da Mata Sul, como apresentado na tabela, que ocasionaram inundações e diversos outros estragos, entre eles danos às pontes. Já na segunda tabela, nós temos o histórico da precipitação acumulada na cidade de Catende nos últimos 5 anos, sendo que, em 2017, apresentou-se o maior volume. Construída há cerca de 25 anos, a ponte possui 115 metros de extensão e 4,5 metros de largura. É constituída de concreto armado e pedra argamassada, com guarda-corpo de meio metro de altura e um passeio apenas do lado montante e do lado jusante apenas um guarda-roda simples. A ponte conta com 24 tubos de drenagem de 75 milímetros de diâmetro. A ponte possui 9 pilares, sendo 6 de pedra argamassada e 3 de concreto, formando 10 vãos que variam entre 8 e 9 metros. Os pilares possuem 1 metro de largura por 7,5 metros de comprimento aproximadamente. A fundação é constituída de sapatas construídas sobre a rocha superficial. Para a elaboração do estudo de caso, foi realizada uma análise dos dados apresentados no relatório técnico elaborado e disponibilizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, pertencentes ao projeto de apoio técnico do CREA Pernambuco aos municípios em estado de emergência da Mata Sul do estado, após as fortes chuvas do mês de maio de 2017, sendo o relatório um resultado da inspeção visual da Ponte de Laje Grande realizada por um corpo de engenheiros voluntários do CREA Pernambuco.
Vale ressaltar que não houve acesso aos projetos da ponte em estudo e que, além disso, foi feita uma comparação dos resultados encontrados com os dados da literatura, assim como a proposição de soluções de recuperação dos danos identificados na ponte de Laje Grande. Foram identificadas diversas manifestações patológicas na estrutura. Na superestrutura, na parte superior do tabuleiro, foi possível observar a ineficiência do sistema de drenagem, uma vez que a faixa de rolamento apresentava o acúmulo de lama e pontos de alagamento. Além disso, foi observado o desgaste por abrasão do revestimento da faixa de rolamento, deixando o agregado graúdo exposto e, consequentemente, levando à perda de resistência mecânica do revestimento. Além disso, também foi observada a presença do desgaste superficial do concreto nas sapatas devido à abrasão, com exposição do agregado graúdo, consequência da ação das águas do rio sobre a estrutura, assim como um possível cobrimento de espessura inferior ao recomendado por norma. Como proposta de recuperação, nós temos o recapeamento do revestimento da faixa de rolamento e a recuperação do concreto da área afetada com um concreto de boa resistência à abrasão. Também foi observada a degradação do guarda-corpo em trechos da ponte, colocando em risco os usuários, tendo como possível causa o choque de objeto ou vegetação e a ação das águas, e como proposta de recuperação tem-se a reconstrução do guarda-corpo. Na lateral do tabuleiro, devido à ausência de pingadeiras, os tubos do sistema de drenagem desaguam diretamente na superfície do tabuleiro, gerando infiltração e, consequentemente, promovendo o fenômeno da lixiviação, tendo-se como proposta de recuperação a recuperação do sistema de drenagem e a limpeza e recuperação do concreto afetado. Além disso, também foram observadas manchas brancas características de eflorescências, tanto na superestrutura como na mesoestrutura, tendo como possíveis causas infiltração, porosidade e lixiviação, e como proposta de recuperação, a recuperação e manutenção do sistema de drenagem e também a limpeza e recuperação do concreto afetado. Em diversas áreas da ponte foram identificados pontos de corrosão da armadura já em estado avançado, uma vez que a barra de aço apresentava seção reduzida e as tensões geradas com a expansão dos produtos de corrosão já tinham ocasionado o desplacamento de concreto na região afetada. Como as possíveis causas, nós temos a infiltração da água, a presença de fissuras, o cobrimento insuficiente, a porosidade do concreto e o processo de carbonatação. E como proposta de recuperação, nós temos tratar a origem do problema, limpar a região afetada, realizar o reforço estrutural se necessário, a proteção química e preencher o vazio com grout ou similar. Foi observada em diversos pontos a presença de fissuras na ponte, tendo como possíveis causas a solicitação de esforços estruturais e o excesso de carga, e como proposta de recuperação tem-se identificar a origem do problema e, conforme a abertura da fissura, injetar, selar ou grampear a fissura. É possível concluir que identificar e avaliar as manifestações patológicas, assim como conhecer seus agentes causadores, é de suma importância para se ter um diagnóstico eficaz, e que a ponte de Laje Grande ela demonstra estar suscetível a solicitações excepcionais que ajudam a desencadear e acelerar os processos que causam manifestações patológicas. Diante disso, é indispensável a prática de inspeção periódica e de manutenção preventiva, a fim de elevar o tempo de vida útil da estrutura. Essas foram as referências utilizadas neste trabalho e muito obrigada pela atenção.